Olá, boa noite, nação, boa noite, povo de Deus, boa noite, amigos. Já estamos aqui ao vivo pela live no Instagram. Não será possível transmitir hoje pelo YouTube, por causa da conexão da internet. Hoje aqui tá bem difícil, tá? A gente vai aguardar aqui uns 2 minutinhos para ver o pessoal chegando aí, o pessoal for acompanhando a gente. Quem tiver com a gente aí já vai dando seu joinha. Oi, Ludmila, tudo bem? Tá dando para ouvir certinho aí? Tá ouvindo a minha voz? O áudio tá bom? Se tiver bom, dá um joinha aí para mim saber. Eu tô com a lapela nova e eu não sei como que tá saindo o áudio aí. Dá um joinha aí se estiver me ouvindo bem, tá bom? Vou ficar muito agradecido. Enquanto isso, a gente vai aguardando o pessoal chegando aí, para a gente estar podendo falar um pouquinho sobre o tempo. Vamos estar falando sobre o tempo Cronos e também o tempo Kairos. É muito importante quando nós entendemos um pouco sobre o tempo, porque isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Beleza, né? Vou aguardar aqui mais um minutinho enquanto o pessoal vai chegando. Tá legal? Vai mandando aí o joinha. Ponto G também entrou. Boa noite, obrigado pela presença. Quem puder tá enviando aí, ó, o aviãozinho aí pra galera. A live hoje vai ser muito top, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre o tempo. A gente vai conhecer um pouquinho mais como funciona o tempo e como nós podemos assim estar gerenciando o nosso tempo no dia a dia, tá? É muito importante. A maioria das pessoas não estão dando valor para a questão do tempo, mas o tempo ele faz parte da nossa vida e está correndo a todo vapor. Está com a gente aqui também a Vanessa Santos. Obrigado, Vanessa, pela sua participação. Fica aqui com a gente, tá bom? Se o áudio estiver bom, pessoal, dá um joinha aí para mim saber. Tá aqui também com a gente Maria José, boa noite, obrigado pela sua participação. Se o áudio estiver beleza aí, dá um joinha aí para mim saber, tá beleza? Estamos aqui com algumas pessoas. Eu peço para você fique com a gente. Lembrando que essa live aqui, ela vai, depois que a gente terminar ela vai ficar hospedada também no Instagram e depois eu vou subir para a plataforma do YouTube, do canal Evangelho Agora, tá bom? Boa noite. O áudio tá chegando beleza aí? Tá ouvindo bem? Tá bem nítido? Se tiver, dá um joinha ou manda um coraçãozinho aí para me saber como que tá a qualidade do áudio, tá bom? Se possível for, quem tiver já com a gente aí, vai no cantinho inferior da tela, do lado direito, tem aí o aviãozinho, envia aí para algumas pessoas, para os seus amigos, tá bom? Para a gente estar participando, todo mundo junto. Vai ser ótimo, vai ser uma bênção aqui sobre o tema que nós estaremos falando sobre o tempo. Tá bom? Vou aguardar só mais um minutinho para ver se entra mais alguém. Tá bom? Lembrando que essa live ela vai ficar hospedada aqui também na plataforma do Instagram e depois eu vou subir para a plataforma também do YouTube. Tá com a gente também a Paulinha da Loja Maroca. Boa noite, obrigado pela sua participação. Tá bom? Dentro de um minutinho a gente já começa a falar sobre o assunto. Tá joia? Enquanto isso, vai convidando aí seus amigos, seus parentes, a galera que te segue aí no Instagram. Tá bom? Vai compartilhando aí que quanto mais pessoas estiverem aqui ouvindo, será melhor. Tá joia? Se tiverem alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade. Se quiserem participar, no momento que eu estiver falando, se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Na medida do possível eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, tá joia? Vamos lá então. Olá, Cleide.
muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda, está participando com a gente aqui, muito obrigado, tá, pela sua participação. Hoje o assunto será sobre o tempo, né? Então vamos lá, pessoal, já vamos começar agora. Você que quer, se puder ir, envia o convite aí para a galera, para os seus seguidores, para os seus amigos, para os seus parentes. Para quanto mais pessoas estiverem aqui na live, vai ser melhor para a gente, tá bom? O assunto hoje é muito importante, sobre o tempo, tá joia? Fica aí com a gente, tá bom? Não vai ser uma live demorada, de 1 hora, a gente vai estar falando aqui sendo bem objetivo, tá joia? Então vamos começar? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já ouviu falar as pessoas dizendo: nossa, como o tempo está passando rápido? Não é verdade? Direto isso acontece, né? Sempre que eu estou com pessoas, conversando com pessoas, sempre é um assunto abordado. As pessoas sempre comentam: nossa, como o tempo está passando rápido. E eu faço a pergunta para você: será que realmente o tempo ele está passando rápido? Está com a gente aqui também a Cacá Silveira. Boa noite, obrigado pela sua participação. Está com a gente também a Alexandra. Obrigado pela sua participação. Boa noite. Então, um assunto muito recorrente nos dias de hoje, quando as pessoas estão se interagindo, se encontram, estão conversando, sempre está tendo aquele assunto: poxa vida, como o tempo está passando rápido. Como o dia passou rápido. Como a semana passou rápido. Nossa, esse ano voou, está passando muito rápido. Tá com a gente também Savana, boa noite, tá, Cacá? Obrigado pela participação de vocês. Então, sempre quando nós estamos reunidos com pessoas, está sendo abordado esse assunto: como o tempo está passando rápido. E aqui eu quero fazer uma ressalva e uma pergunta para você. Será que realmente o tempo está passando rápido? Responde aí. Você acha que o tempo está passando rápido? Você tem essa ideia, essa noção de que o tempo está passando muito rápido, de que o ano está passando rápido, de que os meses, as semanas, os dias, as horas estão passando rápido? Oi, Availde, boa noite, seja bem-vinda. Então a pergunta é: o tempo ele está passando rápido? Vou responder agora. O tempo, ele não está passando rápido. O tempo, ele continua na mesma velocidade de sempre. Vou repetir. O tempo não está passando rápido. O tempo, ele continua na mesma velocidade de sempre. Lembre aí quando você era criança. Volta aí a sua memória, as suas lembranças do passado e se lembre quando você era criança, quando você tinha aí seus 7 anos, 10 anos de idade, quando você brincava com seus amigos, com seus colegas, que você brincava de casinha, de boneca, de bola, de carrinho. Lembra que naquela época, quando você era criança, a gente tinha uma noção de que o tempo demorava a passar? É como se o tempo naquela época nossa de infância equivalesse para um dia naquele tempo, seria o equivalente a 3, 4 dias de hoje. Mas o importante é saber que o tempo não está passando rápido, ele continua na mesma velocidade de sempre. É a nossa rotina de vida, é os nossos afazeres, as nossas correrias que fazem a gente perder a noção do tempo. Você já notou isso? Já prestou atenção nisso? Hoje a gente levanta de manhã cedo, se a gente não se organizar, a gente não consegue fazer quase nada durante o dia.
os afazeres está tanto, a correria do dia a dia é tanta, que a gente perde a noção de que o tempo está passando. Mas lembrando mais uma vez, o tempo ele continua na mesma velocidade de sempre. O que está acontecendo? A maioria dos seres humanos, a maioria das pessoas, ou elas ficam nas lembranças do passado, ou elas ficam na imaginação do futuro. Você pode sondar isso, você pode fazer uma reflexão de você mesmo, que você mesmo vai chegar a essa conclusão. Quando você está quieta, quando você está parado, quando você está sozinho, a mente ela não para. A mente do ser humano sempre está processando coisas, sempre está lembrando de coisas e sempre está imaginando coisas. Há pessoas, há grupo de pessoas que passa a maioria do tempo lembrando das coisas do passado. Há grupo de pessoas que ficam, na maioria do tempo, imaginando coisas do futuro, coisas que nem aconteceu. E quando essas pessoas elas ficam nas lembranças e recordações do passado ou nas imaginações do futuro, acontece uma coisa. Ela perde a noção do presente, do agora, do hoje. É por isso que a maioria das pessoas tem essa sensação de que o tempo está passando rápido, mas o tempo não está passando rápido. A maioria das pessoas é que ficam lembrando, recordando das coisas do passado ou imaginando as coisas do futuro e perde a noção do presente. Lembrando que o tempo, o único tempo que nós temos é só o tempo presente. O passado ele já passou. Não tem como voltar atrás. Ainda não existe uma máquina do tempo onde você pode entrar e voltar lá no passado. O futuro, ou seja, o amanhã, ele não existe. Ele não aconteceu ainda. Então, o único tempo que nós temos é esse tempo presente. Agora eu vou falar de uma maneira bem clara para não confundir a sua mente. Por que que o único tempo que nós temos é o presente? Porque o passado já não existe, já passou. O futuro ele não existe, só temos o presente. Então, por mais que o amanhã, que é o futuro, ele chegue, o amanhã sempre vai ser hoje. E o hoje, ele vai virar passado. Se você pegar o relógio, eu até tirei o relógio do meu pulso aqui, e você olhar os ponteirinhos, o ponteirinho do segundo, você vai ver que na medida que o ponteirinho do segundo ele avança para frente, para o segundo próximo, ele avança para o futuro ele vira presente e o presente vira passado, tudo ao mesmo tempo. Então não existe passado, porque ele já passou, e não existe futuro, só existe presente. E a maioria das pessoas não estão aproveitando o tempo chamado presente, que é hoje. A maioria das pessoas estão deixando para viver no amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano, e esquece de fazer o que tem que ser feito agora no presente. Coloca uma coisa na sua cabeça, tudo que você está vivendo hoje, no presente, hoje, nesse dia, é fruto do que você fez ou viveu no passado. Se você quer ou deseja um futuro, o qual você tem planejado, você tem que trabalhar agora no presente. Porque quando o futuro chegar que virá presente, as coisas que irão acontecer será fruto do que você fez hoje, agora, no presente. Nós vivemos no mundo da terceira dimensão, no mundo físico. E no mundo físico, o que é o mundo físico? O mundo físico é um mundo palpável e visível. Nós vivemos na terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? Se você olhar para os lados, você olhar para os objetos que estão aí ao seu lado,
você vai ver que toda forma geométrica, todos os objetos existentes, ele é constituído por largura, comprimento e altura. Isso constitui a dimensão 3D, ou seja, a terceira dimensão. E nessa dimensão onde nós vivemos, que é nesse mundo físico, palpável e visível, o que rege para nós o tempo é o tempo chamado Cronos. O que é o tempo Cronos? O tempo Cronos é o tempo que é contado em milésimos de segundo. Eu vou simplificar. O tempo Cronos, ele é contado em íons de segundo, milésimos de segundos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios e eras. Esse é o tempo Cronos que nós vivemos. E existe também um tempo que é chamado de tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? Agora nós vamos sair daqui do mundo físico e vamos para o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma outra dimensão. Na habitação de Deus. Lá na habitação de Deus, nesse mundo metafísico, no mundo da imatéria, lá não é contado o tempo Cronos, porque lá é atemporal. Lá o tempo contado, ele não existe, é tempo Kairos, é chamado de eternidade. Quando nós lemos a Bíblia, seja ela protestante ou a Bíblia católica, tem um versículo que vai dizer o seguinte, que Deus, ele é Pai da eternidade. Deus é Pai da eternidade, ou seja, Deus criou o tempo, Deus criou a eternidade. Houve um tempo em que o tempo não existia, mas houve um tempo em que Deus criou o tempo. Então, se nós formos colocar o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, que é contado em eternidade, esse tempo de eternidade ele não cabe dentro do nosso tempo Cronos, que é contado em dias, meses, anos, eras. Não conta, não cabe. Mas o nosso tempo Cronos, que é contado as horas, os minutos, os dias, os meses, os anos, ele cabe dentro do tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O que é eternidade? A maioria das pessoas vão dizer que eternidade é um tempo sem fim. É um tempo que não tem fim. Se nós pegarmos esse termo de eternidade e colocar dentro do nosso tempo físico e cronos e cronológico, realmente a eternidade é um tempo que não tem fim. Mas se nós teletransportarmos para o mundo da imatéria, para a outra dimensão, na dimensão celestial, na dimensão de Deus, a eternidade ela tem fim. Sabe por quê? Porque nós temos um respaldo bíblico onde a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus é de eternidade em eternidade. Isso significa o quê? Que lá na habitação de Deus, lá no mundo da imatéria, lá na outra dimensão, quando uma eternidade ela se finda, começa-se outra eternidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é de eternidade em eternidade. Assim como no nosso tempo físico, assim como na nossa terceira dimensão, inicia-se o dia, termina-se o dia. Assim como inicia o ano, termina o ano. Assim como se inicia uma década, finaliza-se uma década. Assim como se inicia um novo século, vai também ter um término desse século. Na dimensão de Deus do atemporal da imatéria, na outra dimensão, quando uma eternidade ela começa,
ela vai se findar. E quando se finda essa eternidade, começa outra eternidade. É por isso que Deus vai falar. A Bíblia vai dizer que Deus é de eternidade em eternidade. Tá, mas vamos falar agora sobre o nosso tempo aqui. Você já observou que desde o dia que nós nascemos, nós estamos numa contagem regressiva para o fim dessa matéria. Traduzindo, falando o português correto, nós estamos caminhando para a morte. A cada dia que passa, cada dia que nós vivemos, nós estamos mais próximo de findar essa matéria nesse plano aqui. Eu ouvi uma frase uma vez de uma pessoa dizendo assim, ó, todos nós nascemos com uma senha. Nós só não sabemos o número dessa senha. Porém, essa senha ela pode ser chamada a qualquer momento. E você já parou para imaginar o dia que for chamado a sua senha? O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito no tempo que você tem, que é só um tempo, que é o tempo chamado agora, presente? Essa questão do tempo, gente, ela deve ser levada muito a sério, muito importante, porque existem muitas pessoas que estão sofrendo, existem muitas pessoas que estão doentes psicologicamente, existem pessoas que estão doentes fisicamente por causa da questão do tempo. Deixa eu acenar aqui para a galerinha. Tá aqui a Cida, Minúcio Modas, também Iliel Martins, Antonella. Deixa eu só ler aqui um negócio que a Cleide passou aqui. As coisas que acontecem que faz com que não aproveitamos o dia. É isso aí. Então observa bem, a pessoa que não gerencia, que não tem uma gestão do tempo, ela deixa de viver coisas extraordinárias que ela podia viver. Como psicanalista clínico, eu vou entrar aqui um pouco nessa questão sobre o tempo. Toda pessoa depressiva, gente, se estiver gostando aí, dá um joinha, dá um coraçãozinho. Se o áudio estiver bom, dá um joinha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando de maneira compassada porque o assunto é um assunto muito, muito importante para a gente falar, né? E por isso que eu estou falando de maneira mais compassada. Agora eu vou falar como psicanalista clínico em questão e em relação ao tempo. Toda pessoa que desenvolve depressão ou toda pessoa que é depressiva, você pode fazer uma anamnese, você pode fazer uma terapia, você pode ter uma conversa com ela, que essa pessoa que tem depressão, você pode observar que na maioria do tempo dela, na maioria do tempo que ela está parada, que ela está processando a mente, ela fica presa nas coisas que aconteceram no passado. Toda pessoa depressiva, uma das causas é porque a mente está presa às lembranças e às recordações do passado. Como assim? A pessoa ela começa a lembrar de coisas do passado e ela começa a se questionar. Poxa vida, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquela maneira? Por que eu não tomei atitude A ou por que eu não tomei a atitude B? Por que eu não fiz uma faculdade? Por que eu não disse para aquele meu amigo ou a minha amiga que eu tanto amava, que eu amava ela? Por que eu não abracei o meu pai? Por que eu não abracei a minha mãe? Por que eu não disse que amava aquela pessoa que se foi? Por que eu tomei aquela decisão errada? Por que eu não aproveitei a oportunidade? Então a pessoa ela fica lembrando dessas coisas do passado. E aí com isso, o que acontece?
a pessoa ela começa a desenvolver um sentimento de culpa. Ela vai desenvolver um sentimento de culpa pelas coisas que ela fez ou pelas coisas que ela deixou de fazer. E esse sentimento de culpa, ele vai aumentando tanto, vai martelando tanto, vai pesando tanto no coração, na consciência, que ela começa a desenvolver uma tristeza muito profunda por causa disso. Porque o sentimento de culpa, ele traz tristeza. E a tristeza, de acordo com que ela vai aumentando, ela vai deixando a pessoa nesse estado depressivo, a ponto de perder a vontade de viver, a ponto de perder a vontade e a alegria e o prazer de viver, de experimentar coisas novas. E isso é um buraco tão profundo que a pessoa vai se aprofundando cada vez mais. Por quê? Por causa do sentimento de culpa e da tristeza por causa do sentimento de culpa. E nisso a pessoa ela vai se isolando cada vez mais. Ela vai deixando de ser uma pessoa mais social, ela passa a querer ficar mais tempo sozinha, ela perde o desejo de fazer as coisas ou pelas coisas, e com isso desenvolve a depressão. E a depressão ela tem vários níveis, desde a depressão mais leve até a depressão mais profunda, que muitas pessoas chegam a tirar a própria vida. Agora vamos lá. E a pessoa que fica a maioria do tempo imaginando coisas do futuro, tipo preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Essa pessoa ela vai desenvolver muitas coisas, principalmente a ansiedade. Ela vai desenvolver a ansiedade. Toda pessoa que fica com a maioria do tempo na imaginação do futuro, ela desenvolve ansiedade. Existem pessoas que ela tá com o dinheiro no bolso, o talão de energia vai vencer amanhã, ela já tem o recurso para pagar e ela não consegue dormir de tanta ansiedade, dizendo assim: poxa vida, amanhã eu tenho que ir na lotérica, eu tenho que ir na agência bancária para poder pagar a energia. E não consegue dormir porque fica tão ansiosa, porque fica preocupada com o dia de amanhã. Existem pessoas que marcam uma viagem para daqui 10 dias. A ansiedade é tanta que ela já começa a fazer as malas hoje. E esquece de viver o tempo presente. Então, todas as pessoas que ficam com a imaginação no futuro, ela vai desenvolver isso, a ansiedade. E o estresse? O estresse faz parte do presente. O estresse faz parte do presente. Geralmente são pessoas que não conseguem gerenciar o momento presente. Gente, começa a prestar atenção no presente, porque o presente vai te ajudar muito. Se você focar no presente, você vai estar se libertando de muitas recordações ruins do passado ou de desenvolver ansiedade de ficar preocupado com o dia de amanhã. Vou até fazer uma ressalva aqui, usando até mesmo um modelo bíblico. Uma certa vez, Jesus Cristo, ele estava no monte. Tanto é que na epígrafe, ali na carta que Mateus escreve, vai dizer sobre o Sermão da Montanha. Havia ali aproximadamente 5.000 pessoas, ou mais uma média de 5.000 pessoas que estavam ali naquele monte e Jesus estava ali com eles. Olha só o que acontece. Naquele mesmo dia que Jesus estava no monte junto com aquela multidão, aquelas pessoas elas tinham visto o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Tem muita gente que conhece essa história. Aquelas pessoas elas tinham se alimentado naquele dia, tinham comido muito pão, tinham comido muito peixe, e a Bíblia ainda fala que sobrou, deu para alimentar toda aquela multidão e ainda sobrou peixe
e sobrou também pães. Então lembre que aquelas pessoas naquele dia, naquele momento, estavam supridas, já tinham se alimentado. Só que Jesus ele estava prestando atenção em alguns detalhes. E ele ouviu algumas pessoas dizendo assim: o que havemos de comer amanhã? O que havemos de beber amanhã? O que havemos de vestir amanhã? Preste bem atenção, o pessoal estava ali, a multidão alimentada, mas tinha um grupo de pessoas que estavam tão ansiosas e preocupadas que a mente delas estavam preocupadas com o que iria acontecer no dia de amanhã. Elas estavam preocupadas com o que elas iriam comer, com o que elas iriam vestir, o que elas iriam beber. Aí Jesus, sábio, Jesus é a Sofia, Jesus é a sabedoria, sabendo disso e entendendo como que funciona o processo psíquico humano e vendo que estavam todos ali, ou uma grande parte, ansiosa, preocupadíssima com o que iria acontecer no dia de amanhã, ele faz uma quebra de estado. Jesus diz assim, ó: oi pessoal. Aí todo mundo parou e olhou para ele. Olha só a frase de efeito que Jesus falou. Por que vocês estão ansiosos para com o dia de amanhã e preocupados com o que haveis de comer, de beber e de vestir? Jesus fez uma pergunta para eles. Por que Jesus fez essa pergunta para eles? Porque Jesus ele notou que as pessoas, um grupo de pessoas estavam ansiosas e preocupadas com o dia de amanhã, com o que iria comer, beber e vestir. Aí Jesus vai trazer eles para o tempo presente, vai trazer eles para um estado presente. Lembra que eles estavam ansiosos e preocupados com o dia de amanhã? Então Jesus agora ele vai trazer eles para o presente, para aquele momento. Aí Jesus pegou e falou uma coisa muito interessante, que eu sou apaixonado nas coisas que Jesus fala, quando é em relação ao ser humano. Jesus pegou e falou assim: olha para esses lírios aqui, ó, do campo, que era uma espécie de planta, uma relva. Aí todo mundo parou de ficar ansioso e imaginando coisas do futuro e olhou para baixo. Ou seja, Jesus chamou a atenção deles para o presente. E eles começaram a olhar aqueles lírios. Aí Jesus pegou e falou assim para eles: olha para os lírios do campo. Eles não plantam, eles não tecem, ou seja, eles não costuram. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram de Salomão? Salomão foi o homem mais sábio da terra. Ele reinou durante 40 anos, um reinado muito próspero, com muita riqueza, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Ele se vestia de linho fino, de púrpura, de carmesim, com o melhor tecido que existia na época. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua riqueza, com toda a sua magnitude, se vestiu tão bonito como um lírio desse aqui está se vestindo. Que hoje pode ser pisado, o sol pode secar e o vento pode espalhar. Olha a importância do tempo presente. Aí, de repente, quando Jesus acaba de falar isso, vai passando uma revoada de pássaros, um bando de pássaros. Aí Jesus pega e fala o seguinte: olha para as aves do céu. Aí todo mundo que estava olhando para baixo, naquele momento, olhando a relva, os lírios, vai fazer isso aqui, ó. Olharam para cima. Aí Jesus ele vai falar o seguinte: olha para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem. Eu vou simplificar aqui. É como se Jesus estivesse falando assim, ó: olha para as aves do céu, vê se elas têm algum tipo de ferramenta. Vê se elas têm enxada, vê se elas têm foice, vê se elas têm facão, vê se elas têm machado,
para poder lavrar a terra, para poder plantar, para poder colher, para poder comer. Jesus simplesmente vai dizer para eles o seguinte: olha para as aves do céu. Elas não plantam e elas não colhem. E alimentos nunca faltam para elas. Se você observar, você vai ver que na natureza não existe nenhum pássaro que morre por falta de comida, porque Deus supre. Aí Jesus vai dizer para aquela multidão dizendo o seguinte: não sois vós mais importante do que os lírios do campo e as aves do céu? Se Deus cuida do lírio do campo, e se Deus nutre, alimenta e cuida das aves do céu, Ele não vai fazer muito mais por você, que é filho de Deus, imagem e semelhança, criatura, que tem o DNA dele em você? Então, gente, vamos prestar atenção. Vamos viver o presente. Salomão escreve no livro de Eclesiastes, capítulo 3, dizendo que há tempo para todas as coisas debaixo desse sol. Ele vai falar que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de amar, tempo de deixar de amar. Para tudo existe um tempo. Só que o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para você valorizar o tempo presente. Ame hoje, peça perdão hoje, peça desculpas hoje, planeje o que você quer para o futuro hoje, abrace hoje, beije hoje, diga eu te amo para alguém hoje, faça projetos de vida hoje. Ah, mas eu tenho dificuldade de estar num estado de presença. Gente, é muito fácil. Deixa eu ensinar para vocês aqui, para você ficar no estado de presença. Você já conversou com pessoas assim que você está falando com ela e ela tá tipo assim? Aí você pega e, ei, alô, atenção, terra, tô falando com você. Aquela pessoa ela não está presente. Perceba a quantidade de pessoas que atravessam a rua sem olhar para os lados. Aí vem o motoqueiro, vem ali o motorista e buzina e dá até um grito com a pessoa falando assim: olha para os lados. Você não está olhando para os lados, não? Por quê? Que a pessoa atravessa uma rua, uma avenida e não olha para os lados? Porque ela não está presente. Ela não está prestando atenção no presente, nas coisas à volta. Provavelmente ou ela está nas recordações e lembranças do passado, ou ela está imaginando coisas do futuro. Então, só fazendo aqui só recapitulando, já estou terminando, tá bom? Evita de ficar, na maioria do seu tempo, lembrando de coisas do passado que já passou, principalmente aquelas coisas que te ferem, que te machucam, para você não desenvolver uma depressão, para você não desenvolver um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa te trazer uma tristeza profunda. Evita também de ficar imaginando coisas do futuro, do que vai acontecer amanhã, ou na próxima semana, ou o ano que vem, para você não desenvolver uma ansiedade. Foca no único tempo que você tem, que é o presente. E eu vou te ensinar aqui uma técnica bem fácil, bem básica, para quando você estiver no seu local de trabalho, ou na sua casa, ou em qualquer lugar que você tiver dificuldade de estar com o seu estado de presença, você faz o seguinte: você observa as coisas que estão ao seu lado, presta atenção nos detalhes. Isso é coisa, gente, de 1 minutinho você faz isso e você já volta para o seu estado presente. Presta atenção no clima, se está calor, se está frio. Respira fundo, devagar, segura, solta. Se você estiver sentado, sinta o peso do seu corpo na cadeira. Se você estiver em pé, sinta o peso do seu corpo. E preste atenção nos sons
e no movimento à sua volta. Você fez isso, você já está no estado de presença. Porque se você prestar atenção nesses detalhes, você pode prestar atenção em mais detalhes, mas eu estou dando aqui uma dica bem básica, bem rápida, que dá para você fazer assim de uma maneira muito fácil. Você vai ver que a sua mente ela vai desacelerar. A sua mente ela vai parar de ficar lembrando de coisas do passado ou imaginando coisas do futuro. Então, entendeu, gente? Tempo Cronos. Nós vivemos no tempo Cronos e o tempo não para. O tempo ele continua. E tira da cabeça de vocês essa ilusão de que o tempo está passando rápido. Não, senhor. Não, senhora. O tempo continua na mesma velocidade de sempre. O problema é você. O problema é as suas imaginações e as suas lembranças do passado. E o problema é as suas imaginações do futuro. Mas se você sanar, você saber gerenciar isso, você vai ver que o dia ele vai demorar a passar, a semana vai demorar a passar. Por quê? Porque você está aproveitando e vivendo o tempo presente. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma ressalva? Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigado, tá bom? A gente vai estar preparando mais lives. Você que tem aí também uma sugestão para alguma live, para a gente estar abordando alguma coisa sobre saúde emocional, sobre Bíblia, não sobre religião, sobre Bíblia, sobre outros assuntos, sobre saúde, sobre estética, né? Você pode estar entrando aí no meu direct e pode estar dando aí a sua opinião para a gente poder estar interagindo aqui e fazendo essas lives, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo e eu quero deixar uma bênção da parte de Deus para vocês. Eu desejo do fundo do meu coração que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus te prospere em tudo e que todos os seus sonhos sejam realizados em Deus e que você seja um transbordador e que você seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas e que você possa tocar o terror na terra no bom sentido, tá bom? Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz, um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Tchau!